Mais alguma coisa? Não? Não. Vou acompanhar. Poxa. Se eu perder vocês aqui. Então já estamos ao vivo, estamos começando aqui mais uma live do Roda Reconta, e hoje nós vamos falar sobre o Marco Legal do Saneamento Básico, e para isso nós convidamos a Francisca Dalgisa, que é presidente da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. Muito bem-vinda, Francisca. Olá, bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade de participação e fico feliz por estar aqui com vocês e debater esse tema que é tão importante. E parabenizo aqui o Reconta pela atuação e pelo trabalho que vem desenvolvendo. Obrigada. E para participar do debate, nós temos aqui o Sérgio Mendonça, que é o economista do Reconta aí. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Tarsila. Obrigado, Francisca, por aceitar nosso convite. Bom dia, Silmara. Vamos ao debate aí. E a Silmara Cossolino, que é a editora-chefe do Reconta aí. Bem-vinda, Silmara. Oi, obrigada, Tarsila, Francisca e Sérgio. E vamos lá com mais uma live. Vamos ouvir a Francisca, o que ela tem a dizer. Bom, então, no final do ano passado, em dezembro, a Câmara dos Deputados, ela aprovou o projeto do Marco Legal do Saneamento Básico, e no final do mês passado, de junho, o Senado fez essa aprovação e já mandou para a sanção presidencial. Então, eu queria começar, Francisca, te perguntando o que significa... Oi. Eu queria começar te perguntando o que significa esse projeto, o que é esse projeto Marco Legal do Saneamento Básico? Bem, o Marco Legal, esse projeto, na verdade, ele é mais uma investida, né? Nós passamos, desde 2018, né, foi uma luta intensa contra a privatização do setor, contra a alteração do marco regulatório, que é a Lei 11.445, né? Porque, bem, na verdade, esse projeto ele não é um novo marco, ele é uma alteração do atual marco vigente, né? E que já tinha havido duas tentativas anteriores, a MP 844, a MP 868, o projeto 3162, quer dizer, já tem uma jornada intensa de batalha contra, né, a mudança do marco regulatório. E por que tem essa questão, né? Por que as entidades do setor se uniram contra essa alteração? Pela forma como ela se dá, né? Ela tem um viés altamente privatista, a intenção é privatizar o setor de saneamento, não é, ao contrário do que se imagina, o que se tem como discurso na grande mídia, abrir o mercado, trazer investimento, sim, através da desestatização das grandes estatais do Brasil hoje. Nós temos, por exemplo, a Sabesp, SEDAI e outras tantas, que são empresas que têm para o mercado um atrativo econômico, né? Então, se é atraente, eles querem comprar, né? E é comprar aquilo que já está instalado, ao bem da verdade, não é investir em novos recursos, como eles estão aí colocando, 700 bilhões, que é a carência no setor de saneamento hoje, né? Então, nós estamos alterando o marco regulatório para que a gente consiga trazer esses recursos para o Brasil. Não é bem isso que o mercado está dizendo. Uma semana depois da aprovação, e ainda nem foi sancionada a lei, né? Que havia sido aprovado pelo Senado, o mercado já pôs as garras de fora, dizendo, olha, eu quero, no caso de São Paulo, os 20 maiores municípios, os mais rentáveis. Aí, olha, eu quero a SEDAI, e já começaram a dividir as grandes estatais, né? Já começou uma discussão em torno de quem fica com quem, mas não tem uma discussão que eu vou investir no setor, na população que realmente necessita de assistência hoje no Brasil. Então, ele representa, né, de uma forma bem resumida, né, ele representa os interesses do sistema capitalista, das grandes corporações, das oligarquias, em termos de domínio, oligopólios, corrigindo. Sérgio, você tem alguma pergunta para a Francisca? Então, Francisca, mais uma vez agradecendo a tua participação, esse acho que é o tema central, né? Esse é um ajuste no marco legal, como você já começou nos esclarecendo,
mas nós temos problemas estruturais sérios, né, de cobertura do saneamento, mais na parte de esgoto, mas também na parte de água, né, os números aí são, acho que 85% de cobertura na água e quase em torno de 50% no esgoto. Nós temos uma atuação forte do setor público nessa área, né? Acho que, você me corrige aí, 90% da cobertura nessas áreas são de empresas públicas, sejam elas estaduais, como a Sabesp, a Sanepar, enfim, a Sanasa e outras, como também as municipais. Mas, apesar disso tudo, nós ainda não conseguimos chegar na universalização. Por que você acha que isso não aconteceu até o momento, tendo essa enorme cobertura do setor público, 90%, se os dados que eu estou apresentando não estiverem errados? Sérgio, a gente precisa olhar um pouco para a história do saneamento no país, né? Ela se deu sempre aos soluços, aos sustos, eu costumo usar essa expressão. A gente passou um longo período desde a descoberta, da colonização do país, né? A gente só veio ter um evento, ou seja, a elaboração de políticas públicas para o setor a partir de 1930, vamos dizer aí, com o golpe de Estado e o Estado centralizando o poder. É só em 1970, e aí a gente está falando de uma história bem recente, estou falando de 50 anos, né, do setor de saneamento, com o Planasa, que se investiu realmente de uma forma estruturada no setor, com planejamento, com metas, com capacitação técnica. E foi também nesse momento que o governo militar, da época, né, de forma autoritária, ele forçou a extinção das empresas municipais e criou, então, as empresas estaduais, as SEBs, que é o que a gente tem hoje como carro-chefe no país, né? O serviço de saneamento, quando você olha para as empresas estaduais e os municípios, que não são maioria, 96% da prestação de serviço é prestado por essas empresas. Mas lá, já desde a época do Planasa, aconteceram erros, né? Porque você priorizou naquele momento, foi priorizado o investimento na região sul e sudeste. Então, 78% dos recursos em água do Planasa foram investidos na região sudeste. E por quê? Havia um projeto desenvolvimentista para o país. Então, para seguir essa linha, para que você tivesse aí um processo de expansão industrial, você precisava de saneamento. Saneamento é uma condição básica, principalmente a água. Então, focou-se na distribuição de água. E um outro elemento importante era a taxa de mortalidade infantil, que na época era altíssima, né? Então, os indicadores de saúde no país eram muito ruins. Então, o Planasa, além de focar, né, em algumas regiões do país, e não no país como um todo, porque a região sul-sudeste foi a mais beneficiada em detrimento da região norte e nordeste, também focou, a princípio, nos investimentos com água. Ele não fez um investimento igual para água e esgoto, né? Atendeu primeiro, a prioridade é a água, depois que a gente coloca a água, a gente vê, então, com as redes coletoras de esgoto. Nesse processo, você conseguiu avançar muito em termos de saneamento nas regiões urbanas, como você pega São Paulo hoje, que tem indicadores de saneamento que chegam a 98%, o Distrito Federal chega a 96%, você tem regiões no país que já têm indicadores ótimos tanto de distribuição de água, quanto de coleta, quanto de tratamento. Quem não tem saneamento hoje no Brasil? Vamos olhar para os mais de 5 mil municípios que tem, seria hoje cerca de 3.600, se eu não estiver errando aqui os números, que tem menos de 100 mil habitantes, né? Então, nós temos cerca de 60 milhões de pessoas que vivem em municípios pequenos, carentes, em áreas rurais. Aí a gente tem que fazer um recorte nas regiões metropolitanas, para as populações que vivem em áreas irregulares, né, a população de baixa renda, que estão alocadas em encostas de morro, fundos de vale, em regiões que não é propícia para a habitação, consequentemente, por serem áreas irregulares, as empresas prestadoras de serviço não conseguem entrar para fazer essa prestação de serviço. Então, quem não tem saneamento hoje no Brasil, né, que sofre mais com esse impacto, é a população pobre, é a população periférica, e eu diria assim, vamos fazer outro recorte racial, né? É a população preta que não tem acesso. E essa população, ela tem uma baixa capacidade de pagamento. Então, eu vou trazer esse cenário para São Paulo, por exemplo. A Sabesp, ela atende 373 municípios dos cerca de 650 que nós temos no estado de São Paulo. Então, hoje, em função
dessa empresa, que é altamente eficiente, e a Sabesp é dentro do mercado, ela é considerada uma das melhores do mundo, é a terceira maior arrecadação, em termos de receita, né, do mundo, a terceira, né, ela consegue investir sozinha, e investiu no ano passado, 30% de tudo que foi investido no país em termos de saneamento. E por que ela consegue fazer isso? Porque ela tem uma grande concentração urbana das regiões metropolitanas, então ela consegue ter uma tarifa adequada, consegue aplicar subsídio cruzado e atender também os municípios que não têm essa arrecadação, esse poder de fogo em termos de pagamento. Então, você tem que olhar historicamente o país. Então, você tem uma desigualdade regional, né, que é grave, o Brasil como um todo tem uma desigualdade regional, sempre houve desigualdade em termos de investimento, como há até hoje, né, e essa desigualdade não foi vencida, ela, muito pelo contrário, ela vem se acentuando ao longo da história. E aí a gente tem que olhar também as políticas públicas no Brasil. Então, você tem até de 1970 a 1986 o Planasa, depois você vai ficar um período sem nenhuma discussão, sem política, sem investimento para o setor, isso volta a ser discutido em 2003, depois a gente tem um período de reconstrução, porque aí não é só pegar e fazer, então durante o governo Lula você teve um maior investimento pelo Programa de Aceleração do Crescimento, né? Em 2014, quando a gente tem essa virada política no país, novamente os recursos são distintos, você para de investir, não tem nem financiamento, nem meta e nenhum programa estruturado para o setor. Então, como é que a gente consegue garantir que haja, né, um desenvolvimento perene se você não tem políticas públicas adequadas, com metas e indicadores que dê sustentação para o desenvolvimento do setor? Então, mesmo com todas essas dificuldades, a gente pode dizer que em 50 anos o Brasil cresceu muito em termos de cobertura de saneamento. Só o ano passado nós crescemos 2% no país, né, gerando mais de 900 mil empregos, mais de foram quase 2 milhões de residências, de pessoas que receberam novas ligações de água, 2 milhões de pessoas receberam ligação de esgoto e 1 milhão e 200 receberam ligações de água em um ano. Então, existe avanço, não é um setor que está estagnado. O que precisa são de políticas públicas eficientes. Entendi. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui participando da live com a gente. Se você tem alguma dúvida sobre saneamento básico, sobre esse marco legal do saneamento básico, deixe aqui no chat do lado que a Francisca vai responder todas as dúvidas de vocês. Silmara, tem alguma pergunta para a Francisca? Eu tenho uma pergunta, e Francisca, é aquela que mexe com o bolso do consumidor. Você mencionou, né, agora há pouco, que existe uma parcela da população, enfim, que tem baixa capacidade de pagamento, que tem regiões onde o saneamento não chega. Você acha que agora, né, qual a sua avaliação? Com esse marco do saneamento, né, e o que a gente chama de privatização da água, isso vai impactar ainda mais no custo da água? Você acha que que essa população que não tem acesso ao saneamento, não tem acesso à água e que já tem uma baixa capacidade de pagamento, vai conseguir ter acesso a isso? E se pode causar um impacto no preço, né, desse consumo? É quase uma consequência, Silmara, até por conta do projeto que foi aprovado pela sua estrutura, né? Hoje nós temos, como eu citei exemplos aqui, as empresas estatais, né? Elas conseguem trabalhar com subsídio cruzado. O que seria o subsídio cruzado? Os municípios mais ricos, vou voltar aqui no exemplo, né? Então, São Paulo, vou pegar São Paulo como exemplo. 75% da receita da Sabesp está em 20 municípios, que seriam os mais ricos. Então, com essa receita, a Sabesp consegue atender os municípios que não são rentáveis. Por exemplo, um município que precisa de investimento de 20 milhões e que ele tem mesmo a sua arrecadação local de 8, ele jamais iria conseguir investir os 20 milhões que ele necessita. Mas como a gente tem essa política do subsídio cruzado nas empresas estaduais, a gente consegue, então, arrecadar nos municípios ricos e atender os municípios pobres. Se acontecer esse desmembramento, como está previsto, e se aplicada a lei ao pé da letra, como está escrita, como está redigida, esse subsídio cruzado vai acabar, né? O que vai acontecer, então, com os municípios que hoje são favorecidos e que já estão
Quando você olha o mercado hoje dizendo, olha, eu quero só os 20 municípios mais ricos de São Paulo, eu vou deixar 350 municípios, né, fora dessa privatização. É a intenção do mercado, tá? Não que isso vá acontecer, mas a intenção hoje. Esses 350 municípios que eram beneficiados com subsídio cruzado, eles vão ter que reavaliar a sua tarifa para continuar existindo, né? Se ficar uma empresa ou não cuidando desses municípios, vai precisar rever essa tarifa. Se acontecer que aquilo que o processo, que o projeto de lei prevê, que seria o desmembramento e a privatização de todos esses municípios, a gente vai, de qualquer forma, acabar com o subsídio cruzado. Então, a questão da tarifa vai ficar atrelada, a questão do valor da tarifa, né, vai sustentar os investimentos para aquele município. Tem o caso de Manaus, por exemplo, que a gente tem uma das tarifas mais caras do Brasil, que está privatizada há mais de 20 anos, né? E eles chegam a cobrar os serviços, os prolongamentos de rede, as extensões de rede de água e esgoto antecipado, porque eles alegam não ter verba, não ter recursos para fazer o investimento e depois ser amortizado por tarifa. Então, você vai inverter essa lógica. Não há nenhuma, pelo menos que a gente tenha encontrado, assim, pesquisado bastante, nenhum ponto que afirme que haverá uma redução de tarifa, muito pelo contrário. Pelos estudos que nós temos, o cenário internacional de municípios e estados que estão hoje sendo reestatizados, né, é justamente por isso, porque com a privatização, as tarifas, elas subiram os preços, né, e não vai ser diferente no Brasil. O mercado não vai querer investir aqui para colocar um dinheiro e não ter retorno. Essa é a lógica de mercado. Eles vão querer uma rentabilidade a curto prazo, não é a longuíssimo prazo, é a curto prazo. E, para isso, a gente vai ter, com certeza, o aumento de tarifa. E um exemplo que eu quero dar a respeito disso é que está na mão do mercado, das empresas privadas, eles estão contratando os estudos que vão dar sustentação para a regulação tarifária pela ANA, que vai ser a futura nova agência reguladora do setor no país. Então, o privado está estruturando o modelo tarifário que a ANA futuramente vai se estar validando e aplicando em território nacional. Você acredita? E aí é uma pergunta, que eles vão regular isso para baixar tarifa ou eles vão regular isso para conseguir amortizar investimento a curto prazo? Tema difícil, hein, Francisca? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós aqui, o Reconta, é um projeto com apoio do movimento sindical, principalmente dos bancários, da FENAI, né, da Contraf, CUT, mas de todo o movimento também, o DIES é parceiro, o DIAP, em defesa das empresas públicas e dos bancos públicos em particular. Mas eu não tenho como não te perguntar sobre as questões do setor privado nessa área do saneamento. Porque, primeiro, te perguntar assim, se você fosse resumir o que é essa mudança do marco legal, você já falou desse novo marco, do subsídio cruzado, né? Você já falou, acho que principalmente disso, a gente sabe que isso nós somos um país talvez mais desigual do mundo, certamente das grandes economias, nós somos o país mais desigual do mundo, em termos de renda, em termos sociais, em termos regionais. Então, o que nós sabemos é, para universalizar os dois exemplos que você deu aí, está bom em São Paulo, relativamente bom a cobertura, e no Distrito Federal, você deu o exemplo das duas regiões mais ricas do país. Como é que nós vamos universalizar no Acre, no Amapá, no Pará, no Amazonas, sem subsídio cruzado, sem o Estado garantindo subsídio no orçamento, no OGU mesmo, explicitamente, né? E as questões que a gente sabe, porque, mas o mercado é contra o subsídio, mas você sabe melhor do que eu, a OMS diz que para cada unidade monetária que você investe em saneamento, você tem um retorno de 4 unidades monetárias, não é isso? Em saúde, por exemplo. Então, você teria um ganho fiscal a médio e longo prazo muito grande, mas o mercado está interditando esse debate, né? Ele está colocando essa nova lei, esse novo marco legal, essa mudança, como você falou, como a coisa mais linda do mundo, que vão aparecer 500 a 700. Parece que nem precisa, né? Porque o Plano SAB prevê que precisa 350 bilhões de reais nos próximos anos.
para universalizar. O mercado está mais bondoso do que o próprio plano que o governo previu aí, esse último plano do saneamento. Mas eu acho que esse é o tema central. Como é que nós vamos conseguir universalizar esse serviço de saneamento nos próximos anos? Você acha que já começou a responder, mas eu queria insistir nesse ponto contigo. Sérgio, o projeto de lei, ele prevê a universalização do setor até 2033, né? Então, ele fala assim, uma meta de 99% de fornecimento de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto. Então, uma meta ambiciosa. Mas aí você tem que, quando você lê o projeto ali, está escrito assim, olha, essa meta é só para as empresas estaduais e as municipais. Os contratos em vigência das empresas privadas não precisam ser alterados, não existe uma obrigatoriedade, né? Os contratos das estatais e municipais, sim. As privadas, que são os contratos de concessão, não precisa alterar. Ou seja, eles vão jogar essa universalização dos municípios que já estão privatizados para os prefeitos. Então, o prefeito vai ter que se virar nos 30 para cumprir essa meta. Quer dizer, é um projeto assim que olha com muito carinho, muita benevolência para o mercado privado, né? Ainda dentro dessa questão do projeto, né, que a gente fala da universalização, o governo, ele coloca, assim, ele vai priorizar os municípios, né, que privatizarem o setor. Então, está tudo em torno da privatização, está tudo em torno de favorecer o mercado privado. Então, se os municípios têm lá um plano de saneamento, o plano de saneamento ou um estudo sobre a privatização serão equivalentes. Então, eu posso fazer um estudo para a privatização do setor no meu município, esse estudo ele vai valer como um plano de saneamento em substituição do atual modelo de plano que existe hoje, tá? Então, só vai ter recursos para a elaboração dos seus planos de saneamento os municípios que optarem pela privatização. Os que não optarem, eles vão ficar ali em segundo plano, se der tudo certo algum dia, se sobrar algum dinheirinho, possa ser que você vai ser atendido, senão você não vai ser atendido. Então, eu estou falando aí da universalização e já estou te apontando quais são os aspectos do projeto de lei que favorecem essa universalização. Vou pôr aspas aí, favorece a universalização, tá? Então, eu estou direcionando para que os municípios obrigatoriamente se esvaziem da sua capacidade de gestão territorial. Ele vai ter que abrir mão das suas competências, né, que a Constituição prevê no artigo 30, de organizar e decidir a prestação de serviços direto ou indireto dos seus territórios. Eles vão ter que abrir mão dessa capacidade, ou seja, sua autonomia de decisão, e obrigatoriamente privatizar. Aí a gente tem uma outra questão que a gente já vivencia hoje em Tocantins, né? Eram 125 municípios, eles foram privatizados, e, na sequência, foram devolvidos 78 municípios para o Estado. E por que foram devolvidos? Porque eles não eram rentáveis. Quanto menor é o município, menor é a capacidade de barganha, de força para negociar tarifa, para negociar metas, né? Então, ele não tem essa força política, ele vai ficar à mercê do mercado, né? No processo de concessão de privatização. O que vai enfraquecer ainda mais, porque, voltando ao que eu disse anteriormente, acaba o subsídio cruzado, né? Então, o município vai ter que se tornar rentável de alguma forma. Isso vai se dar com tarifa. E a concessão vai vir com essa base de negociação. Se o município não tiver perspectiva de ser rentável, ou de dar retorno, ele não vai ser, ninguém vai querer esse município. E ainda com o agravamento, Sérgio, que ele não vai ter investimento, ninguém vai querer assumir, né? Ele não vai ter investimento do governo federal, ninguém vai querer assumir esse município. E antes, ele podia bater na porta de uma empresa estadual e falar assim, ei, assume meu serviço. Esse projeto de lei tira essa capacidade. Ele não pode mais chegar para o Estado e falar assim, ei, assume meu serviço, porque o projeto prevê o fim do contrato de programa. Então, essa prestação de serviço direta entre um ente federado e o outro acaba com esse projeto de lei. Então, o município pequeno, aquele que não tem capacidade de barganha, que ninguém quer, sabe aquela a criança feia que ninguém quer, sabe, chega? Ninguém quer. E aí ele tinha antes a mãe, que ele ia lá e falava, mãe, me ama, né? Ele não vai ter mais essa mãe que me ama.
Não vai ter mais ninguém, ele vai ficar solto. Então, como é que eu posso garantir universalização para os seus municípios? Aí vem outra armadilha dentro do projeto de lei que diz assim, olha, também, para você conseguir recursos para o investimento no setor, você vai ter que fazer parte, então, de um bloco. É uma outra figura que eles criaram dentro do projeto de lei, que são os blocos para o município. E esses blocos, eles podem se dar assim, eu vou pegar aqui no caso de Santo André, tá? Jogo Alto e Campinas, aí eu posso pegar 2 municípios lá no interior de São Paulo, posso pegar Itu, posso pegar outro, totalmente distante, fora da bacia, fora do território, da região metropolitana, do aglomerado urbano, então disperso. Então eu pego 2, 3 municípios ricos e pego 10 municípios pobres e estabeleço meta para os 10. Olha que legal. Essa é a proposta do bloco, tá? A gente já conhece bem aquilo que a gente tem, por exemplo, em Manaus. Eu estabeleço meta que eu não cumpro, deixo os municípios pobres para eu cumprir a meta lá no final da concessão, né? Daqui a 20 anos. Quando os caras já tiverem sucateado toda a infraestrutura que eles assumiram dos municípios ricos, eles vão, claro, que investindo e adiando esses protocolos para frente, eles entregam um serviço que é o exemplo que nós temos no mundo hoje. Né? Então, nada nesse projeto caminha para a universalização. Tem tanta contradição aqui que é difícil sustentar que ele vai realmente contribuir para efetivar a universalização. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui para Francisca. Então, você comentou também que os municípios eles vão ter que abrir mão, né, da sua autonomia para se privatizar. Né? Como é que fica aqui no Brasil, sendo que a gente tem uma extensão territorial assim, enorme e diferente? Né? Então, eu queria saber, esse projeto se enquadra, né, hoje com o país. E como você vê essa questão do governo ter comemorado, né, dizendo assim que foi uma vitória do povo brasileiro, né, foi uma vitória do povo brasileiro a aprovação aí do marco do saneamento? Eu posso resumir isso para mim é uma retórica falaciosa, né? É um engano, vamos trazer para o popular. É um engano à trouxa, né? Porque eles tiram os técnicos e quem tem um pouco mais de conhecimento sobre o setor de trouxa e enganam a população, porque isso não vai acontecer. As nossas desigualdades no Brasil são muito grandes, como o Sérgio já trouxe. Enquanto você tem um São Paulo que bomba, que tem municípios, 300 municípios, 300%, que seria 100% de água tratada, 100% de água coletada e 100% de esgoto tratado. Nós temos esse cenário em São Paulo, 300%, a gente brinca até, usa essa expressão. Você vai chegar em municípios no norte, no nordeste, no sertão, e que você tem aquela população, sabe aquelas casinhas, que você anda 20, 30, 40 metros para chegar na próxima casinha, são sitiantes, comunidade rural, tá? Você acha, e eu vou trazer outro cenário, né? Eu fui visitar a empresa de saneamento do Ceará e eles têm um trabalho muito bom de atendimento de comunidades rurais. Mas e como se dá esse atendimento, né? Então a Cagesa vem com, Cagepa, eu sempre confundo, Cagesa traz as adutoras de água bruta, né? E essa adutora de água bruta vai passando por dentro desses bairros, dessas comunidades rurais isoladas, né? Passa e vai deixando pontos. Aí criam-se cooperativas regionais que administram e tratam essa água, distribui e cobra a tarifa, né, da população. Então, quem faz a distribuição de água em função dos custos são cooperativas que são criadas pela própria empresa de saneamento, né? Porque os custos operacionais são muito altos. Então, são sistemas pequenos, isolados, que estão ali, que não visam lucro, porque a tarifa é tarifa mínima, com a população que tem uma renda que chega a um salário mínimo e não mais que isso, né? Então, você fala assim, acreditar que uma empresa privada de saneamento vai pegar uma adutora de água bruta e vai sair distribuindo água para dezenas, centenas de municípios que são pequenos, dispersos no enorme território, com tarifa subsidiada, é a mesma coisa acreditar em Papai Noel, gente. Isso não vai acontecer. Isso não existe no mundo. Eu queria que alguém me desse um case como esse e falasse, olha, esse aqui deu certo, Francisca, deu. No mundo, o mercado se uniu para salvar milhares de pessoas, no nosso caso, milhões de pessoas que vivem sem saneamento. Essa não é a lógica do mercado. Nesse momento, principalmente pandêmico, que o mercado está sedento por lucro, por ganho de escala, eles vão aqui investir em quem não tem acesso e quem está perdido no território.
Gente, não dá para acreditar que isso é real. Isso não é real. Isso é só uma retórica falaciosa para vender para a população que esse governo tenha um mínimo de preocupação, que esses políticos tenham um mínimo de decência. Eles não têm decência, eles não têm preocupação, eles não têm empatia, eles não têm proposta para o Brasil. Essa é a pior parte do cenário. Não existe uma proposta de desenvolvimento para o Brasil, a não ser discursos mentirosos que levam a população para esse engodo, eu diria para um desfiladeiro, e depois eles vão empurrando devagarzinho, matando um a um, como a gente já está assistindo aí com o Covid, né? Desculpa por ser dramática, mas é assim que eu vejo esse cenário. Eu queria aproveitar e ler um comentário que o Amaury deixou aqui. Ele fala que o saneamento ele é essencial para o desenvolvimento econômico e social. E é isso, né, Francisca? Com toda certeza. Haja visto que, como eu mencionei, com o Planasa, um dos intuitos do Planasa foi isso, trazer água para os grandes centros urbanos para você fomentar o desenvolvimento econômico. Então, eu preciso colocar essa estrutura mínima para que as indústrias se instalem. Isso se dá com o setor energético também. Então, é a mesma coisa para a população. Uma comunidade, uma pessoa que não tem acesso a saneamento, ela é improdutiva, ela tem uma taxa de produtividade reduzida. Uma pessoa que tem diarreia, ela falta pelo menos 2 vezes no trabalho, ela não consegue produzir. Uma criança, isso já foi, tem estudos que comprovam que as crianças que não têm acesso a saneamento, elas tendem a ter 2 centímetros a menos de altura que as crianças que têm acesso. A taxa de alfabetização é muito mais lenta para quem não tem acesso, né? A capacidade cognitiva é impactada, porque aquela criança está sempre doente, desnutrida em função da diarreia, da falta de uma condição adequada de saúde. Então, ela afeta desde o desenvolvimento humano de uma criança ao desenvolvimento econômico. Então, se você tem uma região que não tem uma estrutura de saneamento, você também não tem... Não tem comércio. Quando você vai, eu, pelo menos, quando vou em qualquer região, a primeira coisa que eu pergunto é, como é o saneamento aqui? Porque se eu sei que o hotel que eu estou instalada está jogando esgoto numa praia, eu não fico no hotel. Eu já saí de hotel por isso. Para mim é inadmissível isso. Então, se você não tem uma infraestrutura de saneamento adequada, você também não consegue atrair turista. Você não consegue ter um comércio, você não consegue desenvolver indústria, porque a indústria, mais do que ninguém, utiliza muita água no seu processo industrial. Então, a água ela é fundamental, desde o desenvolvimento humano ao desenvolvimento econômico de uma nação. Então, você tem que ter essa capacidade de gestão dos recursos hídricos para você fomentar o desenvolvimento de uma nação. Quem vai? Não, entrando, vou nessa linha que eu achei interessante. Francisca, você comentou aí das regiões onde as pessoas não têm acesso, enfim, eu acredito que você já visitou diversas áreas onde, assim, o cheiro, né, do esgoto era tão forte que as pessoas se acostumavam. Então, ou seja, elas não têm uma noção do que seja diferente daquilo, do que acordar cedo, daquele cheiro, não ter água, enfim. Com o projeto, com a privatização, se isso não chegar até elas, elas também não vão saber cobrar. Então, como é que se faz? É possível reverter esse projeto? Ou como cobrar dessas empresas, entendeu? O que pode ser feito? A gente teria que ter um sistema de regulação eficiente, né? Eu de fato, eu trabalho com comunidade de baixa renda, trabalhei por 20 anos com comunidade de baixa renda, e já tive, assim, a oportunidade, a experiência de lidar com a total escassez de saneamento, que são pessoas que residem aqui na Baixada Santista, não vou falar nem do Nordeste brasileiro, mas aqui da Baixada Santista. Nós temos ali o exemplo do dique de Vila Gilda, onde mora 40 mil pessoas sob palafita, sem nenhuma condição de infraestrutura. Então, eles lançam os esgotos, né, embaixo da palafita, então a palafita está suspensa naquelas estacas de madeira, eles residem em cima, não tem banheiro, tem no máximo um buraquinho com uma cortina, porque usam aquele espaço já para defecar, que cai direto dentro da água que está sob a palafita, né? E os gatos, as gambiarras de água que eles fazem das ligações oficiais da Sabesp para se abastecer, passa por dentro desta água, né? Que se contamina e chega nas casas por esses encanamentos irregulares. O cheiro, como você mesma disse, é uma coisa assim que, a princípio, quando você chega, você fala,
Eu já tive me senti paralisada pela pobreza, sabe? Quando você olha e você não consegue acreditar no que você está vendo, né? E as crianças com doenças de pele, idosos com doenças de pele, hepatite em níveis altíssimos, né? Porque a ausência de saneamento, ela é tudo isso, né? Ela traz todas essas consequências, né? Eu acho que a gente agora está num cenário, né, que foram tantas mentiras ditas que as pessoas que não têm condições e não têm conhecimento técnico, ou não têm um conhecimento suficiente para o entendimento do que está acontecendo, talvez não tenham forças para reagir. Mas eu acho que é um papel nosso, das estruturas sociais que têm mais acesso aos meios acadêmicos, jornalísticos, aquelas pessoas que têm potencial para fazer o debate, acho que a gente tem a obrigação de fazer. Eu tenho despendido muito do meu tempo, faço artigo, venho, aceito os convites, até hora assim, parece arroz de festa, né? Estou indo participando de vários eventos, porque eu acho que é nossa obrigação alertar a sociedade para aquilo que espera elas, um futuro muito próximo, né? Que é a ausência de um bem essencial a satisfazer a qualidade de vida. É um bem que não dá para ser mercantilizado, porque mercantilizar a água é mercantilizar a vida. Eu dizer para a pessoa, ou você paga ou você morre de sede, ou você morre ou você não vai ter acesso à vida. Acesso à água é acesso à vida. A dignidade humana. É muito cruel pensar nisso. E é muito cruel saber que existe uma parcela da população que não sabe do que está acontecendo, e é justamente essa parcela a que será mais prejudicada, porque é a parcela que tem menos informação e que tem menos recursos. É muito doente. Acho que a gente tem que fazer, sim, um amplo processo de mobilização. Esse projeto ele traz uma série de inconstitucionalidades, de irregularidades, que eu acho que a gente tem que pegar e trabalhar em cima disso, e já estamos fazendo, né, os movimentos sociais, as entidades de classe já estão trabalhando, e entrar com ação direta de constitucionalidade, tentar impedir que esse projeto vá adiante, e, ao mesmo tempo, fazer um amplo processo de mobilização na base da sociedade, sabe, mobilizar mesmo os atores políticos, prefeitos, vereadores, para que eles tenham conhecimento do quanto eles vão estar prejudicando a população deles, e aí a gente tentar barrar isso na base. É aquela questão, quanto mais tumulto agora, quanto mais pessoas brigando, falando, questionando, eu acho que a gente tem chance de ainda impedir que isso vá adiante, e depois a gente entra num processo que leva anos para você retornar, né? Voltar atrás. Então, você está colocando um cenário para nós, o mais provável, né, que nós vamos ter aumento de preço, né, para acessar esse serviço essencial, né, a tarifa vai subir, até para tentar as empresas que vão receber a concessão, né, as empresas privadas, atingir certas metas, não todas, como você já mostrou aí, Manaus, Tocantins, etc., né, no meio do caminho abandono, mas, enfim, provavelmente uma elevação de tarifa, e não concluir, e não atingir as metas que vão acertar com o poder público, né, sobretudo a de universalização. Sei que é difícil responder essa pergunta, mas quanto tempo você acha que nós vamos levar para descobrir que deu errado esse marco? Porque tem a experiência, como você citou no início, internacional, de reestatização, né? E na área do saneamento, muitas experiências, né? Na Europa, principalmente, mas acho que nos Estados Unidos também, enfim, alguns municípios, né? Condados. Quanto tempo você acha que nós vamos levar para descobrir o fracasso, o evento, né, nesse cenário, o possível fracasso desse novo marco legal, e teremos, talvez, que voltar atrás enquanto país para dar acesso a esse bem essencial, enfim, algo que acho que a ONU considera, né, que o saneamento é um direito humano, né? É um direito humano, sim. Alguns países que conseguiram reverter o processo de privatização levaram de 20 a 30 anos para reversão. Eu acho que o impacto, se levada a cabo a proposta aprovada, a gente vai sofrer esse impacto a curto prazo. Eu diria que, no máximo, 10 anos a população já vai perceber que foi um engodo. Mas é muito tempo, né? 10 anos é muito tempo. Eu estou torcendo, Serginho, para que a gente tenha algumas mudanças políticas nesse país em menos tempo, e a gente não permita que esse projeto seja efetivado na sua totalidade, e com isso a gente reverta esse tempo, a gente diminua
ou impeça que haja um impacto tão violento na sociedade. Considerando que a gente vai ter este governo até o fim, que nós estamos hoje, e se houver aí uma reeleição, eu falo que em 10 anos a coisa vai estar muito complicada no Brasil. E se a gente vier a ter uma outra crise sanitária como o Covid, a população brasileira vai sofrer muito mais do que está sofrendo hoje, tá? Eu estou apostando que a gente, pelas nossas instituições, né, tenham coerência, né, e a gente consiga, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, segurar esse projeto até que a gente tenha um novo cenário político e aí reestruturar, rever o que está posto aqui nesse projeto de lei, que vai virar lei, né, em poucos dias, e impedir que essa população sofra esse massacre, né, eu diria quase um extermínio dos mais pobres. Francisca, eu queria fazer uma pergunta. Se esse marco legal ele tem tantos problemas assim, por que ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, a gente já chegou a esse ponto da sanção presidencial? Não foi sem luta, né? Eles, como eu coloquei no início da minha fala, desde 2018 eles estão tentando. E eles tinham grande chance, a gente vinha, a questão é o debate, né? Pautas foram compradas na grande imprensa, né? Subiu-se, tem um jogo financeiro, um jogo de interesse muito grande por trás disso, né? Mesmo dentro do Congresso, a gente chegou a ouvir alguns parlamentares fazerem esse tipo de comentário. Então, circulou muito dinheiro por trás dos bastidores para que esse projeto conseguisse chegar. Muito dinheiro foi investido na mídia, com esses discursos falaciosos, toda uma narrativa de que pobrezinho. Eu vi o senador Tássio Gereissati, que é um dos maiores interessados nesse projeto de lei, em função da Coca-Cola. Nós temos a Nestlé, nós temos a Danone, as grandes corporações internacionais que já estão sofrendo hoje no mundo sanções, por quê? Essas empresas, essas indústrias alimentícias consomem muita água, principalmente a produção de refrigerante e de cerveja, né? E aí eles precisam de um volume muito grande de água, né? A Nestlé tá aqui no Brasil sedenta pelas nossas fontes, né? E a gente tem que também fazer aqui um recorte, o Brasil é detentor dos maiores volumes de água doce do mundo. Nós temos o Alter do Chão e o Aquífero Guarani, que são reservas consideradas maiores do mundo. E esses grupos internacionais, eles têm interesse nessa reserva hídrica, porque a água futuramente vai ser o petróleo, vai valer mais que petróleo, pelo modelo industrial que a gente desenvolveu, o modelo econômico desenvolvido, pelo modo de produção de mercadorias que se tem. A água é essencial para esse modelo. Então, não é de agora que a América Latina vem sofrendo esses ataques. A gente teve já o caso de Cochabamba, na Bolívia, nós temos exemplos no Chile, da privatização, nós temos exemplos na Argentina, que se busca o domínio dos territórios, né, por meio de legislação em conluio com os estados, que eu falo que não é nem acordo, é conluio com os estados, para se conseguir privatizar o setor, privatizar a água aqui na América Latina. Então, o Brasil é mais um dos países que vem sofrendo essa pressão internacional para ceder o recurso hídrico para as grandes corporações, porque, na verdade, a gente tem grandes corporações por trás disso, né, para a produção de alimentos. Então, a gente precisa, né, entender que não é só uma lógica simples, né, de interesse político regional, é uma lógica muito maior de interesse econômico mundial, de grandes corporações que têm um grande poderio econômico. E investiram pesado nisso, porque esse projeto de lei é só a porta de entrada para a boiada, passou um boi. Aprovado e levado a cabo, vai passar o resto. Já existe outros projetos, tem um, inclusive, do Tássio Gereissati, no Senado, que prevê a mercantilização da água, a água como uma mercadoria mesmo, né? Então, e eles estão de olho nessas grandes reservas, né? Não estão de olho só na distribuição da água bruta para o setor, para a população. Eles querem privatizar e vender a água engarrafada, tipo, vou traduzir aqui para não usar muito tecniquez. Eles querem ter acesso à água, vender ela engarrafada, exportar, fazer o que for conveniente, produzir cerveja, produzir refrigerante, alimentos para exportação. Essa é a lógica do mercado. Então, correu muito dinheiro, sim. A mídia, ela foi... Gente, foi massificante assim, esse discurso de que 100 milhões de brasileiros, criancinhas pisando no esgoto. O próprio Tássio Gereissati, eu lembro de uma audiência, ele falou assim, que quase chorando, porque a criancinha tem celular, mas não tem esgoto, não tem saneamento, com o pezinho descalço.
né, no esgoto enquanto fala no celular. É um absurdo isso, nós temos que reverter esse cenário. Falácia, mentira. Eles querem, sim, se apoderar das nossas fontes de água, assim como eles querem se apoderar pelo meio do setor energético. Né? Então, privatizar energia e água é tirar totalmente a autonomia de desenvolvimento do país. Né? Então, tem interesses muito grandes por trás disso, não é só da privatização do saneamento. Francisca, eu queria te perguntar o seguinte, em que medida esse novo marco, aí, esse ajuste do marco legal, vai facilitar a venda das grandes empresas estatais nessa área, o Sabesp, Copasa, enfim, Sanepar, ele facilita essa compra, não é isso? Essa venda dessas empresas? Sim, a proposta é essa, né, de facilitar. Na hora que porque havia impeditivos legais. O contrato de programa, essa prestação direta entre os entes federados, ele era um dos impeditivos, porque pela 11.445 e a 11.107 e as outras legislações vigentes, quando você faz o contrato entre os dois entes, município e estado, né, esse consórcio, tá escrito lá no projeto, no contrato, que no caso de privatização, o contrato é automaticamente anulado. Né? Isso é uma das cláusulas que são impostas pela legislação que hoje vige no país. Com esse projeto de lei, eles pretendem, de uma forma muito democrática, como eu já coloquei para vocês, obrigar os municípios a aceitarem, né? Porque o artigo 14 do projeto de lei diz que, se não houver alteração no contrato de programa, no contrato que está vigente, o município não precisa ser consultado na privatização, ou seja, o Estado pode vender os ativos do município sem ele autorizar. Essa é uma das propostas, e é um dos atrativos do projeto de lei que eles estão chamando de via rápida para a privatização, que é não precisar da anuência do município para privatizar os serviços de saneamento, né? Caso o governo, que é um pedido, inclusive, do mercado, em função da fragilidade legal, da série de ações que podem surgir em função disso, por parte dos municípios, se eles sancionarem esse artigo, se ele não for eliminado do projeto, né, que é a proposta, os municípios terão que ser consultados e terão um prazo de 180 dias para dizer se querem ou não ser privatizados, né? Então, vai dificultar um pouco, mas, de qualquer forma, se ele disser que sim, você vai pegar um contrato que foi feito entre dois entes públicos, vai transferir para o privado explorar sem licitação. Então, você vai dar um bypass na legislação atual, porque diria-se de que a legislação atual diz, você tem que, se privatizar o contrato, ele é anulado, então tem que haver, na sequência, uma licitação pública. Esse projeto de lei prevê que o município sequer seja consultado, né? Mas, se precisar ser, eu posso transferir esse contrato direto para o privado, sem nenhuma discussão a respeito dele. Então, veja, é um bypass na legislação, né? E na população e nos municípios. Esse era um grande entrave que as empresas privadas, que o setor privado tinha no processo de privatização. E uma outra questão, né, que traz, que talvez seja o único ponto positivo desse projeto de lei, é a questão da regulação, né, para você facilitar, ou para você ter uma segurança jurídica em termos de privatização do setor, é necessário que você tenha uma boa regulação. Então, hoje o Brasil tem mais de 50 agências reguladoras, são cerca de 24 estaduais, 22 municípios, são 22 municipais, e mais temos cerca de 2.500 municípios que não têm regulação. Então, isso atrapalha também, porque você não tem segurança jurídica para fazer esse processo de venda ou de concessão, né? Então, o PL, ele transforma a ANA, né, a ANA vai emitir as diretrizes para regular o setor em instância federal e, ao mesmo tempo, vai dar o treinamento e oferecer condições técnicas para os municípios, né, assumirem, exercer a sua titularidade. Mas, porém, né, a gente fala, ela vai dar as diretrizes, vai entrar com recursos, mas vai obrigar a privatização. Então, tem sempre aí um contraponto nesse positivo, né? Só dizer para o pessoal que a ANA é a Agência Nacional de Águas, nem todo mundo sabe. Né? Tá. Isso. Bonita, a ANA.
A ANA. A ANA é a Agência Nacional de Águas, que agora passa a ser a Agência Nacional de Águas e Regulação do Setor de Saneamento no país. O PL prevê essa atribuição. Mas, Serginho, e aí dentro do projeto de lei tem algumas contradições que tem, assim, é maluco, porque, olha, muito resumidamente, que acho que o nosso prazo está se esgotando, o projeto prevê que os municípios atuais consigam renovar os contratos, né? Ou as empresas atualmente renovem os contratos por 30 anos, né? Você fala, nossa, que lindo, né? Então, mas também tem aí uma outra discussão paralela. Renova por quê? Para aumentar a base de ativos para privatização. Não tem ninguém é bobo nessa história, né? Mas se não for, se a empresa estadual bate o pé e fala, eu vou renovar os contratos com os municípios que hoje eu não tenho contrato, porque eu quero prestar esse serviço por 30 anos, né? O projeto de lei, no artigo 16 e 17, diz o seguinte, que para você assinar os novos contratos, né, que está previsto, que até, acho que 2022, você pode renovar esses contratos, você vai depender de uma série de diretrizes e normas da agência reguladora. A agência reguladora hoje, que não tem corpo técnico, que não está ainda formalizado, que não tem ainda condições de fornecer esse conjunto de normas, que vai depender da Constituição, né, desse corpo técnico, e a partir da Constituição, o debate, e do debate você sair com essas regras que o artigo 16 e 17 prevê, do projeto de lei. Só que, quando a gente considerar o prazo que foi dado, né, que é 31 de março de 2022, só para constituir a ANA, a gente pode levar aí um ano, não é isso? Um ano e meio, fazer contratação e tal. Eles vão reduzir a possibilidade ao máximo desses municípios conseguirem fazer esses contratos, porque eles só vão poder fazer contrato se tivesse conjunto de normas já estabelecidas. Quer dizer, é uma armadilha, sabe, umas pegadinhas que a gente fala, para quê, entendeu? E por quê? O que tem por trás disso, afinal de contas, né? Pois é, já passamos aqui dos 50 minutos da live, né? Acho que a gente tem que começar o nosso encerramento. Francisca, eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre o assunto. Eu sei que é um assunto que a gente pode se estender aqui horas conversando, né? E é extremamente importante para o Brasil, mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais aqui agora. Eu quero só pegar a carona aí, Tarsila. Nas considerações finais, se ela puder fazer resumidamente, Francisca, mantido o marco anterior, se não tivesse aprovado esse ajuste, como é que nós íamos chegar na universalização? O que faltava para a gente caminhar para cumprir as metas do Plan SAB, enfim, chegar na privatização no marco anterior? Bem, considerando... Juntando com as suas considerações finais, obrigado. Dentro das minhas considerações finais, o setor de saneamento ele não pode caminhar sozinho, né? Ele precisa de políticas habitacionais, de políticas sociais que venham junto, que venham atreladas. Né? O exemplo disso foi o Planasa, que estava atrelado ao setor de moradia, né? Porque como é que você vai equacionar déficits de saneamento em favelas se você não tem uma política de moradia? Ao mesmo tempo, você precisa ter uma política econômica de desenvolvimento, você precisa ter uma política para o setor rural, né? Não dá para você pensar em levar saneamento para o rural se você não pensar em fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, ele é um conjunto de coisas, ele não pode, jamais deveria vir sozinho, e a privatização não vai trazer esse outro conjunto de elementos que são essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Então, para que a gente houvesse dentro do marco anterior, porque o marco, a lei, a 11.447, ela é recente, ela tem 10 anos, né, 11 anos, ela é muito nova, ela não teve tempo ainda de ser implementada na sua integralidade. Então, a gente pode até ser que ela precise, assim, ela precisa sim de algumas melhorias, de algumas inovações que poderiam ser feitas com tranquilidade, sem uma alteração tão violenta e tão direcionada como está acontecendo com esse projeto de lei. Mas o saneamento ele tem que ser atrelado a outras políticas públicas, ele tem que ser uma política perene, com metas, com planejamento. Ele tem, assim, os municípios, eles precisam de assistência, as empresas de saneamentos municipais, que hoje são frágeis, precisam de assistência técnica, até mesmo para os seus modelos de gestão. Então, a gente deveria ter um fundo de financiamento que atendesse essa demanda, sabe? Aquele tipo um Fundeb para o saneamento, vamos mudar o nome, né? Que você tivesse ali aportes de recursos que você conseguisse, então, direcionar o desenvolvimento das empresas municipais e estaduais para elas darem conta da demanda pelo saneamento no país.
Caso contrário, não adianta você privatizar se você não tiver políticas públicas organizadas e atreladas umas às outras para dar sustentação para esse modelo de desenvolvimento. O que a gente vai ver é só uma entrega do filé, como foi dito já por muitas pessoas, você vai entregar as empresas que já investiram e deixar o restante da população sem cobertura. Até porque o Brasil hoje não tem essas políticas públicas, né? E se tiver, eu posso estar falando uma grande bobagem, eu gostaria até de que me corrigisse, mandem aí no chat para mim. Olha, Francisca, tem sim. O Brasil tem uma política pública de saneamento atrelada com moradia, com assentamentos rurais, com agricultura familiar, com desenvolvimento regional, e você não sabe. Poxa, nossa, eu ia ficar muito feliz em saber que eu estou enganada, que eu sou ignorante nesse processo, e que, puxa vida, que bom que nós temos essa estrutura. Serginho, seria dessa forma que a gente conseguiria sanar esse déficit no saneamento no país. Não é pela privatização, mas é por meio de uma estrutura planejada para o setor. É tendo recurso, tendo verba, tendo um fundo, tendo planejamento, metas e assegurando o desenvolvimento do país como um todo, né? Aí você consegue dar a sustentação que essa população precisa. Do contrário disso, é falácia, é mentira, é enganação, é querer passar de novo o atestado de idiotia para a população brasileira e, ao mesmo tempo, entregar os nossos patrimônios para a exploração dos grandes capitais internacionais, tornar o Brasil aí, novamente um país colônia, né, um exportador de commodity e de mão de obra barata, sem desenvolvimento tecnológico, sem educação, sem saneamento, enfim, somente como um agente produtor de receita, de lucro para o mercado internacional. E eu agradeço muito pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui fazendo esse debate. Eu acho que tem muita coisa ainda que não foi dita. Fico à disposição, se vocês quiserem voltar com um outro módulo, com um outro olhar, com outras pessoas. Acho que a gente precisa continuar fomentando esse debate na sociedade para que a gente não assista à implementação desse projeto na forma como ele está. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada, Francisca. Precisamos mesmo. Vamos marcar depois outras conversas com você. Sérgio, você quer fazer alguma consideração final aqui para a gente encerrar? Não, só agradecer muito a Francisca, acho que ela é bem enfática, né? Quem deixou bem claro a discussão, acho que foi um tema importante, mas acho que não esgotou, claro, e nem vai esgotar, um tema muito complexo, mas acho que essa última fala dela deixa bem claro para nós que não é uma coisa isolada, né? Não estamos tratando só do saneamento, né? Nós temos que tratar de um projeto de desenvolvimento do país, né, com correção de desigualdade regional, desigualdade de renda, bom, enfim, todo um debate. Mas eu achei que foi muito boa, excelente. Obrigado, viu, Francisca, aí por dispor do seu tempo para nos esclarecer aqui a nossa audiência. Obrigada. Então, tá. Silmara, obrigada pela sua participação também. Gente. Obrigada, Francisca. Finalizando, olha, foi muito esclarecedor e sinta-se convidada para um novo debate aqui no nosso live do Reconta. Tá ok? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, novamente pela oportunidade e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigada pela audiência. E aí, eu não sei se pode curtir e compartilhar, eu acho que a gente tem que chegar no máximo de pessoas possíveis. Esse debate ele é muito importante, ele tem que ser difundido, tem que ser divulgado, gente. Compartilhe com as pessoas, tragam para esse debate que diz respeito à nossa condição de saúde física e mental para o futuro. Exatamente, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, assistiram esse debate. Como a Francisca falou, compartilhe com quem você conhece, esse tema é muito importante para todos. Você pode também acompanhar o Reconta aí nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, todos com @recontaí. Tem também o nosso site, que é o www.recontai.com.br. Lá tem notícias novas todo momento. E você também pode se cadastrar para receber as nossas notícias no WhatsApp, que é o 61 99977 9527. Muito obrigada a todos que participaram e até a próxima. Até a próxima.